Existem alguns temas que eles são fermento, né? Uma receita de confusão. Principalmente em ambientes familiares. Afinal de contas, a família a gente não escolhe, né? É mais raro isso acontecer dentro de grupo de amigos, mas amigos são aqueles que nós compartilhamos ou temos uma similaridade de visão de mundo, de como que devem ser as coisas, de comportamento. Às vezes nós temos alguns amigos porque eles reforçam as nossas forças ou são auxílios para as nossas fraquezas. E a gente escolhe quem a gente convive, com quem a gente vai ter contato, o que vai conversar, como vai ser conversado. Amigo, basicamente, a gente tem algum direito de escolha, né? Não vou falar irrestrito, porque quem entra no nosso caminho, de repente, por acaso, ou seja, por aquilo que a gente não sabe explicar, de repente entrou no nosso caminho e se tornou nosso amigo, percebemos que tínhamos alguma similaridade. Mas temos algum direito de escolha. Agora, família não, né? Família, a gente nasce dentro de uma família. A gente não escolheu o pai, a mãe, o avô, a avó, tio, os primos que nós temos. A gente nasceu e temos ela. Então a gente não tem, perdão, nós não temos esse direito de escolher a nossa família. E por essa razão, diferente dos amigos, que às vezes temos similaridades, formas de se comportar, de dialogar, de ver o mundo, que são compatíveis, ou se encaixam, ou se complementam na família. Isso nem sempre existe, né? Apesar de eu, pessoalmente, ter uma família maravilhosa, mas eu sei que as visões de mundo de cada um dos familiares, elas são, às vezes bem distintas uma das outras, mesmo nascendo, às vezes, na mesma família. Enfim. E aí surgem algumas confusões e alguns temas, como eu bem disse, são a receita para isso, como, por exemplo, a religião, né? A religião é um grande fermento, às vezes, para algumas confusões familiares. E essa meditação, ela veio porque eu atendi um paciente que dentro da família dele tem de tudo com relação à religião, né? Desde conflitos doutrinais, preconceitos, dificuldades de relacionamento por conta da religião. E exatamente essa frase que ele descreveu para um outro familiar dele, dizendo, olha, a religião causou todas essas confusões em nossa família. E esse aqui é o tema da nossa meditação de hoje. Gostaria de pedir a você para, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilha, deixa um comentário também, eu vou amar ler os seus comentários. E para quem não me conhece, eu sou Jonathan Norato, sou terapeuta especializado no tratamento de ansiedade, tristeza, luta, emoções em gerais. E você está no meu canal e eu agradeço muito se você me der uma força se inscrevendo, curtindo e compartilhando, tá bom? Vamos seguindo aqui pela nossa meditação. Quando ele disse isso, eu entendi o que ele quer dizer, só que a gente precisa fazer algumas correções, ou melhor dizendo, olhar com mais cuidado essa afirmação e olhar com mais cuidado toda a circunstância na qual ele vive. Até porque ele possui religião. Ele é adepto, ele aderiu a alguma religião, ele pratica uma religião, um conjunto de doutrinas, e por essa razão, essa frase dita também pode causar nele uma crise na sua religião, ele pode deixar a religião. Bom, mas você vai falar que isso é um problema? Deixar de ter religião é um problema? Bom, olha, olhando pelo lado terapêutico, assim, a gente não vai dizer que não é um problema. O problema, na verdade, é sair da religião pelos motivos errados, que é o que nós vamos avaliar aqui. Você pode até chegar à conclusão de que você deixe a religião, mas eu diria que talvez essa decisão precisa ser feita dentro de um certo caminho, não por este. Inclusive, existem diversas pessoas, e na família dessa pessoa que eu estou dizendo, pessoas que deixaram a religião por conta de acreditar que ela é uma causa ruim, que ela é má. E até por isso que é uma crise, porque se você possui uma religião e faz uma afirmação como essa, dizendo que a religião é causadora de mal, qual é o sentido de você possuir religião? Se você chega a essa conclusão, não tem sentido algum. Agora, o que eu quero apresentar nessa meditação é que esta afirmação, ela precisa de mais atenção e cuidado, porque se você seguir apenas ela cegamente, vão haver alguns problemas que eu quero apresentar para vocês. Então é o seguinte, a gente entende que os conflitos foram realizados, as divergências, as brigas, por causa
de alguma coisa, né? Agora, que causa é essa? A gente pode dividir as causas de qualquer acontecimento em basicamente algumas 4 causas. Tá? Então existem causas materiais, existem causas formais, existem causas eficientes, existem causas finais. E essas 4 causas, elas existem simultaneamente para que alguma coisa aconteça. Então, um exemplo natural aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, eu tenho aqui o meu celular, né? Aqui. O meu celular, para ele existir, ele precisou ter causas materiais. Então ele tem vidro, ele tem plástico, ele tem circuitos, ele tem vários, sei lá, nem sei quantos elementos. Aqui tem uma bateria de lítio, tem, enfim, várias matérias, né? Se é assim que se diz, né? Tem algo material aqui, né? Que fez ele existir. Só que a matéria, ela existindo, ela não existiu apenas e de repente surgiu um celular. Precisou-se também visualizar uma forma. E a forma aqui, ela é mais ampla do que apenas a forma geométrica, tá vendo? Não é assim, a forma geométrica desse celular. Não, é aquilo na qual a gente olha para isso aqui, forma aquilo assim, olha para isso e fala assim, celular, tá? Eu gosto do exemplo da cadeira às vezes, porque existem cadeiras que têm 4 pés ou 3 pés, cadeiras que têm encosto, cadeiras que são de madeira, outro de plástico, tudo é cadeira. Mas você chama todo mundo de cadeira, né? Apesar de que existem várias formas geométricas distintas entre elas, mas elas possuem uma forma de cadeira. Ao olhar para ela, você determina, tira aquela forma que é uma cadeira. Entende? Isso que é forma. Isso vai ser muito importante para nossa reflexão, tá? Agora, para existir, né, esse celular ou a cadeira hipotética, existe uma causa eficiente. Ou seja, alguém ou algo que pegou a matéria e colocou na forma do celular ou da cadeira. Tem alguma causa eficiente, alguém ou algo que fez isso, para uma causa final. Então, o celular ele tem diversas funcionalidades, né? Hoje em dia, pode tirar foto, pode mandar mensagem, pode fazer ligação, a gente pode registrar tudo. O celular virou quase um mini computador, né? Então tem uma causa final. A cadeira, basicamente, tem uma só, né? Assim, pelo menos a gente utiliza para sentar-se, né? Ok. Então, percebam que para que algo exista, nós fizemos uma junção dessas 4 causas. E é muito importante, nos conflitos familiares, para o tema religião, a gente determinar o que é a causa mesmo desses problemas. Porque não é um só, são mais, né, são diversos, né, causas que nós deveríamos analisar. E a religião, ela não é a causa eficiente. Não foi a religião que entrou dentro da sua família e causou todas as contendas, todas as discussões, todas as brigas, todos aqueles natais e ano novo ou dia das mães que foi destruído pelo tema religião. Foram as pessoas que foram as causas eficientes deste problema. Mas a religião não tem certa culpa? Bom, ela é a causa material. É o conjunto de crenças, conjunto de práticas que existem na religião e que esses indivíduos praticam, deveriam praticar ou conhecer, tanto os conjuntos de crença quanto as práticas, para chegar a um determinado fim. E é feito de uma certa forma. É assim que a religião é. É isso. Mas ela é a causa material das discussões. Porque você pode pegar, isolar um conjunto de crença, isolar o conjunto de crença de uma religião, empacotar numa forma ruim e dizer para alguém, e aí pode sair uma fala preconceituosa, pode agir de forma preconceituosa para atingir um fim. Entende? Pode ser esse fim equivocado, inclusive. A pessoa acredita que a conversão do outro passa por aquele método que ele assumiu. Só que passa por um causador eficiente, que são os indivíduos.
Não a religião. Não a religião. A religião ela não tem essa força como causa eficiente, mas sim seria a causa material, que as pessoas tomam uma forma para atingir um determinado fim e acaba vindo as contendas. Veja bem, se não é a mesma coisa para evangelizar, né? Para quem tem religião, uma das práticas da religião, principalmente dessas religiões, eu não sei agora com exatidão se o judeu acho que não tem disso, né? É muito uma questão familiar, né? Mas pelo menos o cristianismo eu sei que tem essa questão de evangelizar, de anunciar a boa nova, enfim, o cristianismo tem disso. O judeu, não sei se, eu acho que não tem disso não, mas que passa de família em família, então não faço a mínima ideia. Nem o Islã, nem sei como é que é. O Islã eu acho que também tem conversão também, né? Eu acho que ele também tem isso, o Islã. Agora, no cristianismo tem muito isso, né? De evangelizar e tal. Ou seja, eu tenho que anunciar, dizer para alguém e esta pessoa vai aderir agora a esse conjunto de crenças e doutrinas, porque é bom, faz bem. Então, imagina se evangelizar não seja, às vezes, pega a matéria da religião, ou seja, o seu conjunto de crença, o seu conjunto de práticas, eu pego aquilo, empacoto numa forma de evangelização. Eu sou um missionário, né? E seja a pessoa que está na igreja, enfim, eu entrego isso para outro indivíduo, pretendendo a causa final, a conversão daquele indivíduo. Entende? Bom, então qual é o problema aqui? O problema, né? Onde está? Nesse caso, dessa família em específico, normalmente a religião ela não tem. Ela está lá. Aliás, aqui está. Lembra que eu disse logo no início da meditação? Que, olha, você pode até chegar à conclusão de não praticar a religião por um certo caminho. Muito bem, qual é esse caminho? Qual seria o melhor caminho, então? Né? O caminho seria você olhar a religião como crença, o conjunto de crenças, de práticas, a religião mesma. É muito difícil até, às vezes, chegar a alguma conclusão muito distante dela. Você tem que realmente conhecê-la. Conhecer aquele conjunto de crenças, verificar se há algo que é falso, algo que não se sustenta na realidade, algo que não dá pra gente perceber, nossa, é verdade, né? Aqui tá, aqui. Quando você verifica qualquer uma das grandes religiões que nós temos, né? Quando você investiga ela, a matéria mesmo da religião, bom, aqui é o local certo para você falar assim, olha, então não faz sentido eu praticar religião. Aqui. Agora, não na forma que alguns indivíduos, que são as causas eficientes, realizam ela para alguma causa final, que às vezes ele está utilizando a forma errada para tentar evangelizar. Talvez é o desejo de evangelizar, mas ele utiliza mal a forma. Como assim utilizar mal? Pensa num martelo, gente. Não, esse celular que eu estava usando agora no início da meditação, né? Ele tem uma forma de uso. Mas se eu pegar esse celular para martelar um prego, o que vai acontecer, gente? Eu não vou conseguir martelar o prego. Eu vou quebrar o celular, vou me irritar, vai dar tudo errado. A causa final era martelar o prego. Eu queria colocar o prego dentro de uma madeira. Sustentar alguma coisa, uma parede, enfim, um prego, sei lá, na parede para colocar um quadro. Eu queria fazer isso. Essa é a causa final. Só que eu utilizo de uma forma errada. Eu pego e começo a martelar o meu celular. Entende? A mesma coisa com que essas pessoas pegam a religião e utilizam mal. Como forma ruim. Elas são as causas eficientes, porque a religião não poderia fazer isso por si só. A forma precisa ser tomada ela vai ganhar existência quando quem está fazendo, ou seja, a causa eficiente, ela pega aquilo e faz. E aí é um problema afirmar assim, de forma irrestrita que a causadora das contendas e as confusões familiares foram por causa da religião. Por quê? Calma aí. Vamos prestar atenção aqui. De que jeito que eu estou chamando que ela foi a causa? Porque eu tenho que fazer exatamente essa avaliação. Que não foi a religião, principalmente para esse indivíduo que tem religião, possui religião, não foi a causadora eficiente. Não foi
a religião que entrou na minha casa e disse, foi alguém, foi um parente, um primo, um avô, avó, tio, tia, alguém realizou, teve aquela briga por causa de doutrina, alguém que brigou por causa de preconceito, alguém que tomou a matéria da religião de uma forma que virou uma arma para uma causa final, às vezes ruim mesmo, intencionalmente a pessoa tinha uma causa ruim, uma causa final ruim, ou ela tentou acertar uma causa final boa e não tinha recursos necessários para acertar. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Então, assim, compreender claramente a realidade e quais são as coisas, o que acontece dentro das coisas, isso dá uma liberdade para viver e avaliar a vida e viver bem, que assim, é o que nos traz de fato paz. Não é que os conflitos não vão deixar de existir, né? Você vai começar a fazer terapia e os conflitos familiares vão acabar e vão desaparecer. Não é disso. Mas você vai compreender melhor. Você vai conseguir olhar toda a circunstância com uma certa distância. E aí, sim, o que não vai te dominar? As emoções, elas não vão tomar você de uma certa forma. Você vai ter razão, vai agir pela luz da razão. E nesse instante você terá mais paz, você pode apaziguar, inclusive, conflitos, enfim, diversas coisas, né? Aliás, se você deseja iniciar um processo terapêutico ou se você deseja ser atendido por mim, na descrição desse vídeo tem um formulário onde você recebe uma consulta 0800 comigo online para que você conversa, mostre os seus problemas e a gente já aponta alguma direção. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e aí a gente pode continuar um processo terapêutico, tá? Muito bem. Aquelas coisas de sempre, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu achava que era brincadeira, mas hoje que eu tenho um canal no YouTube e faço esses vídeos aqui, eu vejo que a maioria das pessoas que assistem não são inscritos. Então se inscreva no canal. Isso ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. E deixe um comentário e compartilhe. Isso vai ajudar bastante, tá bom? Até a próxima meditação. Um abraço. Tchau, tchau.